Eu sou Heloísa Zucconelli, líder da rede de fazendas Alfa aqui no AgriHub, e em parceria com o Canal Rural, estamos dando continuidade à nossa série de pitches de startups, com o objetivo de apresentar soluções que possam contribuir para a evolução tecnológica do produtor no seu dia a dia. Temos hoje aqui o Murilo Guimarães, que é da startup @fazenda, e vai nos contar um pouco mais como essa solução pode agregar no dia a dia do produtor. Murilo, seja bem-vindo e agora é com você. Obrigado, Elo. Obrigado pela oportunidade. Para a gente é fantástico realmente poder estar aqui hoje para contar um pouquinho da @fazenda, que é uma solução que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos 2 anos, focado em entregar um pouco mais de gestão, né, na possibilidade de levar essa ferramenta de gestão até a propriedade rural de pequeno e médio porte, que tem sido o nosso principal alvo, né? A @fazenda ela é uma ferramenta que ela nasce do campo, né? Ela nasce diretamente lá das fazendas. Nós, como empresa, somos consultoria, uma empresa de consultoria já de bastante tempo. E trouxemos toda a nossa expertise em consultoria, toda a nossa base de informações que a gente já utiliza para dentro de uma plataforma que traz a ideia de simplificar, tá? Então, a gente entende, né, que a pecuária hoje cada vez mais ela tem desafios, e os desafios para se tornar uma pecuária lucrativa está muito embasada na maior necessidade de gestão e para a gente poder tomar as decisões mais acertadas, né? A gente entende que não é só fazer uso de tecnologia se ela não for realmente de forma mais acertada dentro da fazenda. E a gente fala, né, pecuária com tecnologia. A pecuária atual, a 4.0, já é uma pecuária que tem todas as ferramentas disponíveis, que a tecnologia está aí à disposição do pecuarista. Não é mais uma poupança, a gente fala muito isso, né? A pecuária deixou de ser poupança há muito tempo atrás, então a gente tem que entender que a pecuária é uma atividade, ela precisa ser rentável, e a gente gosta da ideia de administrá-la como uma empresa. Então ela deixou sendo apenas ser um negócio que tinha que ter um bom rebanho, um gado de boa genética e só manejar pasto. A gente entendeu que tem muito mais do que isso e que algumas ferramentas de gestão são fundamentais. Para o pequeno e médio produtor, que tem sido o nosso principal público, a gente entendeu que tem diversas ferramentas no mercado, mas que às vezes a gente tem uma necessidade de muita informação para poder gerar os relatórios, que isso acaba dificultando o dia a dia do produtor. E aí a gente se depara nas nossas fazendas, ou em fazendas que a gente está atendendo, né, em que a gente vai lá e tem aquela sempre pergunta: minha pecuária dá dinheiro? Então tem muito pecuarista que ainda não sabe se realmente a atividade dele dá dinheiro ou se só está uma sobra no caixa porque tem dinheiro na conta bancária. O que a gente começa a entender é a sua atividade precisa ser gestão, precisa ser realmente controlada. Uma pergunta que muita gente se faz é quantas cabeças eu tenho, e aí fica sempre aquela dúvida: nossa, eu tenho mesmo isso? Eu tenho 50, 100, 200, 1000? A gente sempre fala assim: na vacina eu vou contar, né? Muito pecuarista, quando a gente pergunta quantas cabeças o senhor tem? Ele fala: não, vai chegar a vacina aí, Murilo, e aí eu vou contar lá na vacina, eu vou te passar certinho a quantidade que tem. E a gente entende que isso precisa estar de forma muito mais simplificada e rápida na mão do pecuarista. E para toda vez que a gente vai falar de nutrição, que é o nosso principal custo de insumos dentro da pecuária, a resposta sempre fica, né? Esse lote está consumindo a quantidade que deveria? O consumo está adequado? E a gente diz: não sei, Murilo, estou colocando tantos sacos a cada tantos dias. Então a gente fica longe o controle disso, né? O que isso hoje a gente entende que na atividade que a gente está, com preços de insumos que a gente tem hoje, é a diferença entre lucro ou prejuízo, ou de um bom desempenho dentro dos animais. Então a gente entendeu que simplificar isso e levar isso para o produtor de uma forma mais rápida e fácil seria uma forma de trazer uma solução muito mais palpável para o produtor rural. E aí a gente começa a entender: olha, ele precisa conhecer a sua fazenda, né? Conhecer o seu fluxo de caixa, conhecer as atividades, se ele projetar as suas despesas, projetar as suas receitas, para que isso possa levar mais segurança na atividade, na sua saúde financeira. Entender o seu rebanho, conhecer o rebanho e controlar o rebanho como ele realmente é feito lá na fazenda. Que a gente entende: lá na fazenda eu estou colocando um lote, lá naquele lote eu tenho vários animais, então ele precisa ser feito dessa forma, né? De uma forma bastante prática e rápida. A nutrição, que é acompanhar de perto qual é aquilo que está acontecendo na nutrição lote a lote, e acompanhar seus resultados, né? Ter um fechamento de safra, entender do benchmark comparativo, né? Nós estamos aqui hoje com mais de 80 fazendas usando essa plataforma na região norte do Mato Grosso, então o pessoal lá consegue fazer uma comparação dentro do cenário regional, né? Muito mais localizado em relação a isso. E a gente consegue lá fazer o controle de rebanho de uma forma bastante simplificada, como eu falei, da mesma forma que você faz na fazenda. Então a gente tem os lotes,
Dentro do lote eu posso colocar vaca, bezerro, touro, quer dizer, eu tenho várias categorias de idades diferentes, mas como é realmente feito lá na fazenda. Eu não preciso criar lotes imaginários ou 2, 3 lotes dentro do mesmo. O controle de nutrição também pode ser muito feito dessa maneira. Dentro do controle de nutrição, o que a gente mais focou foi entender como é que eu consigo olhar para a curva de consumo diário, né? Como é que tá esses animais. Eu posso projetar um GMD, então se eu tenho aquele lote de desmama, por exemplo, que eu quero que ele tenha um ganho de peso de 800 gramas dia, eu preciso que aquele animal consuma 500 gramas daquele produto que eu estou colocando no coxo, e qual é a frequência, eu vou conseguir observar. Então a gente consegue gerar relatórios que mostram para nós qual é o consumo diário, como é que está esse fornecimento, quais são as datas que estão sendo fornecidas. E isso ajuda a gente a entender se está dentro da faixa que eu esperava ou não, né? Até por conta dos desempenhos e tudo mais que a gente está na expectativa. E a gente entende que o fluxo de caixa ele é essencial ter uma categoria, você pode subcategorizar de acordo com a sua utilização dentro da fazenda de forma bastante simplificada. Então eu quero separar essa atividade aqui para poder ter um centro de custo separado, ela consegue fazer isso bastante simplificada, mas ao mesmo tempo ela trava algumas categorias que permite a gente ter o comparativo com outros cenários. Porque não basta só eu entender se eu estou gastando muito ou pouco, mas se eu estou gastando muito pouco em qual atividade, em qual centro de custo, e se aquilo está me trazendo um retorno. Então, em relação a tudo isso, eu acho que a gente tem um controle financeiro que ele é bastante simples, mas que ele traz muita informação para o produtor no dia a dia e muita na tomada de decisão. E a Roupa Fazenda, a gente fala, né, por que eu tenho que usar? Por que usar uma ferramenta como essa? Pela facilidade de uso, a gente tem a possibilidade de ter usuários, né, ilimitados dentro de cada fazenda. Cada usuário pode ter acesso a uma aba específica, então eu consigo colocar lá a equipe de campo que vai fazer a parte de nutrição, ela vai ter acesso somente à nutrição, então ela consegue lá lançar aquilo de informação bastante rápida, tá? Com muitos tutoriais dentro da plataforma, então a plataforma traz para você a possibilidade de o botãozinho do como usar, que você clica ali tem o vídeo de como lançar, facilidade, o suporte que a gente pode ajudar vocês na informação. E informação em tempo real, que eu acho que isso é essencial. Hoje a gente não consegue mais. Não adianta eu vir e perguntar, né, quantos animais você tem, você vai me falar que você vai me responder depois da vacina, porque só na vacina que você vai fechar o gado. A gente acha que você tem que ter isso agora, né, em todo momento, porque isso faz a grande diferença numa tomada de decisão. E quando a gente fala dos resultados consolidados, a gente entende que os resultados consolidados é que ajudam a gente a tomar decisão. Como consultores, a gente já tem, eu tenho mais de 12 anos de consultoria em pecuária, a grande experiência que a gente tem é que baseado nos resultados eu vou poder entender para qual caminho que eu vou seguir, né? Então não posso sair sem ter o cenário de onde eu estou, eu não vou conseguir alcançar um objetivo final lá na frente se eu não souber de onde eu estou saindo, né? Ou se eu não sei de onde eu estou saindo e para onde eu vou, qualquer caminho serve, né? Isso serve, e a gente entende que os resultados consolidados, né, e acompanhar o benchmark ajuda muito a você tomar a decisão, a auxiliar o produtor em todo esse papel. E aí a gente fica à disposição, a Arroba Fazenda ela é genuína mato-grossense, a gente fica lá em Alta Floresta, estamos lá com mais de 80 fazendas utilizando a plataforma, né? Sim. Excelente, Murilo. O que eu vi é que vocês criaram uma solução realmente conectada com o campo e conectada com a realidade de onde vocês atuam. E eu gostaria de saber qual é o principal, né, ponto, só em 2 palavrinhas, que é o diferencial do Arroba Fazenda. Eu acredito que é facilidade de uso. A gente pode olhar assim, o Arroba Fazenda ele é bastante intuitivo, com simplicidade, até porque a gente entendeu e a gente atua em fazendas também de pequeno porte, médio e pequeno, e a gente entendeu que às vezes até o próprio pecuarista, por mais simples que for, ou alguma equipe com baixa escolaridade, tem que ser possível de incluir as informações. E isso tem sido o nosso diferencial, criar ela cada vez mais intuitiva, um trabalho que a gente focou muito nisso, em fazer isso da própria necessidade do campo, com os produtores que a gente atende como consultores, contribuindo, com as equipes de campo contribuindo. Então, acho essa que é uma realidade que vocês identificaram de fato no campo, né? Com o pé no barro, como se diz. E em qual processo, onde eu posso usar a ferramenta para quem faz cria, recria, engorda, manejo reprodutivo? Quem pode usar? Qual é o perfil desse produtor? Essa é uma ferramenta que ela foi trabalhada para qualquer parte do ciclo, então ela é muito mais de indicadores, né? Gerar indicadores zootécnicos e econômicos.
mais simplificada. Então, ela não vai aprofundar dentro da parte reprodutiva, por exemplo, mas ela vai trazer o seu controle de um rebanho total, ela vai trazer os indicadores econômicos, você vai entender seu custo de produção de arroba por produzida, então qual é o custo da arroba produzida, qual é a sua margem por hectare. Então, ela é muito mais uma ferramenta que casa a parte econômica com a parte zootécnica de uma forma simplificada. Excelente. Te agradeço, parabéns pela solução, desejamos sucesso e volte outras vezes. E para você que gostou e que vem acompanhando a nossa série de pitches de startups no AgriHub Play, fique atento no nosso canal do Instagram para as novidades. E por hoje é só. Obrigada!